Salve, minha rapaziada! Presta atenção que esse vídeo ele é para resolver duas questões. Uma onde a gente aborda o conceito de injetividade numa questão da SpaceX e o segundo onde a gente vai fazer uma questão de função sobrejetora da EA. As duas muito importantes e conceitos que você precisa saber. Vai aparecer na tela, mas eu vou acompanhar pelo meu telefone, ó. Presta atenção. A primeira questão caiu na prova da SpaceX, não sei o ano, imagino que 2014, eu acho. A questão dizia assim: sabendo que C e E, C e D são números reais, ou seja, C pertence aos reais e D pertence aos reais. Tá legal. O maior valor de D, então ele aqui é um D máximo, tal que a função f de reais em reais, ou seja, com domínio e contradomínio real, f de x definida por menos x mais c para x maior ou igual a d e x ao quadrado menos 4x mais 3 para x menor que d seja injetora. Então, ele quer que isso daqui seja injetora. Cara, ele te deu uma função definida aqui por duas sentenças. Você não sabe qual é o valor de d, mas você conhece aqui a lei de formação dessa função. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou contigo montar o gráfico disso aqui. E você vai entender exatamente o porquê disso. Preste atenção. Acho que desse jeito aqui tá bom. Você conhece dois números, que a soma é 4 e o produto é 3? Opa, vai ficar difícil, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos calcular o x e o y do vértice dessa função para a gente descobrir o ponto de mínimo ou de máximo da função? Como ele é uma função com a concavidade para cima, a gente vai descobrir o ponto de mínimo e o valor mínimo. Olha só. O x do vértice dessa função, ele é menos b sobre 2a. Menos 4 dá 4 sobre 2. Então, dá 2. Então, o x do vértice é esse aqui. E o y do vértice? Troca por 2. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 3, 7. 7 menos 8, menos 1. Então, o y do vértice é menos 1. Então, esse é o ponto onde a função muda o seu comportamento. Lembra que o x do vértice e y do vértice, esse ponto, o vértice, é onde a função muda o comportamento. Se ela está decrescente, torna-se crescente ou vice-versa. Como ela é uma concavidade para cima, seria algo mais ou menos assim, ó. Vou pegar o x igual a 3. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 3, 12. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 3, 12. 4 vezes 3, 12. Então, ela passa nesse ponto aqui. Vou pegar o x igual a 1. Ó, 1 ao quadrado, 1. Menos 4, menos 3. Mais 3, 0. Então, as raízes são 1 e 3. Ou seja, o comportamento dessa função é algo mais ou menos assim, ó. Um, dois, três. Seria algo mais ou menos assim. Tá bem feio, mas tudo bem. O que importa é mostrar a finalidade. Esse é o gráfico da função completa. É a função com x real. Pô, maneiro. O que você vai lembrar? Você vai guardar no fundo do teu coração. Filho, o que é uma função injetora? Uma função injetora é aquela onde é egoísta. Todo mundo é egoísta, é cada um com o teu. Eu não te empresto, tu não me emprestas. Então, ó, uma função injetora, a gente escreve ela, a gente define ela assim. Se eu tenho dois elementos do domínio, representados por x1 e x2, diferentes, se x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente do f de x2. Pablo, o que isso quer dizer? Elementos diferentes têm imagens diferentes.
Na função quadrática, no geral, isso não acontece quando ela tem domínio real. Por quê? Porque tem vários elementos que têm a mesma imagem. Por exemplo, se eu marcar essa imagem aqui, ó, essa imagem, eu tenho dois elementos que têm a mesma imagem, esse e esse. Então, para a gente ter uma função quadrática injetiva, a gente precisa limitar o seu domínio. E como que a gente vai fazer isso? Da seguinte forma, olha para o x do vértice. Deixa eu até mudar a cor. Vou pegar o preto. Olha para o x do vértice, para o ponto do vértice. Eu vou traçar aqui uma reta vertical, dividindo essa função em dois momentos. Um momento após o x do vértice e um momento antes do x do vértice. Essa função aqui, ela é uma função injetiva e essa função para frente, ela é uma função injetiva. De boa? Então, ele fala que f de x é definido por x ao quadrado menos 4x mais 3 para um x menor que d. E isso aqui, para ser injetivo, eu tenho que estar antes ou depois do vértice. Então, eu vou pegar como é menor antes do vértice. Então, x menor do que 2. Por quê? Porque 2 é o valor do x do vértice. Compreendido isso? Então, x menor que 2, 2 seria o valor que ele pode assumir, né? Menor ou igual. Que se eu tenho x menor ou igual a 2, vai. Mas aqui ele definiu com x menor do que d. Ou seja, ele pergunta o valor máximo de d. Aí tu fala assim, caramba, Pablo, eu acho que eu entendi. Para eu limitar, então, uma função quadrática para que ela se torne injetora, eu preciso olhar para o x do vértice. Ou eu pego antes do x do vértice, ou eu pego depois do x do vértice. Mas e se for sobrejetora? Ah, sobrejetora foi algo mais ou menos que caiu na prova da EA, 2019.1. Foi anulada a questão porque eles deram um molezinho na escritura. Mas a ideia é muito tranquila. Olha só. Olha o que ele perguntava pra gente. Questão EAR. Vou botar aqui na descrição. Para que a função f de reais em A... Então, ó, questão 2. Vou botar aqui, ó. Questão 2, ela é uma questão da Escola Especialista da Aeronáutica. Então, ele tem uma função f de reais em A, ou seja, com domínio real, e o A é um conjunto que ele ainda não sabe, ele quer que a função f de x igual x mais 1 vezes x menos 3 seja sobrejetora. Ele quer qual é o conjunto A para que isso aconteça. E aí, o que você vai lembrar? Quando, Pablo, que eu tenho uma função sobrejetora? Quando todo elemento do conjunto imagem se relaciona. Ou seja, o A, que é o contradomínio, tem que ser igual o conjunto imagem da função f. E aí a gente vai dar uma olhada nas imagens da função f. Então, a imagem dessa relação. Então, olha o que a gente vai fazer. Novamente, a gente vai olhar para o gráfico. Olha só. A gente sabe que o gráfico, os valores de x, eles representam elementos do domínio, enquanto os valores de y, eles representam elementos da imagem. Que não se relaciona, representa o elemento do contradomínio que não se relacionou. Olha que interessante. Essa função vai dar uma quadrática. Filho, preste atenção, porque você não precisa desenvolver para fazer menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Você vai ser raiz. Lembra que é um concurso onde você precisa ser bem ágil. Então, quem são as raízes dessa função? As raízes são igual a zero. X mais 1 igual a zero, então menos 1. Menos 1 é uma raiz. X menos 3 igual a zero, então 3 é uma raiz. Então, eu sei que essa função ela passa pelos pontos menos 1 e 3. Se eu fosse montar o gráfico dela, seria algo desse tipo. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Então, ela passa pelo ponto menos 3. Então, seria um gráfico mais
mais ou menos assim. Opa, aqui não é 3 não, aqui é 2. Putz, vai ficar uma merda. Seria algo tipo assim. E aí o que a gente vai fazer? A gente sabe que esse ponto aqui ele é o menos 1. A gente sabe que esse ponto aqui é o 3. E aí, para calcular o x do vértice ele é a média aritmética das raízes. 3 mais menos 1 dá 2. 2 sobre 2 dá 1. Então o x do vértice dele é aqui, ó. Esse é o x do vértice. 1 é o x do vértice. Se fosse para limitar para que ela seja injetora, a gente teria que pegar valores do domínio maiores do que 1 ou menores do que 1. Pablo, e se for sobrejetora? Vamos descobrir o y do vértice, que é o ponto de mínimo dessa função. Aqui dá até para dar uma ajeitadinha, né? Tá bom não, mas tá menos pior. E aí, vamos descobrir o valor do y do vértice. Como que eu faço? Preciso de menos delta sobre 4a? Não, é só substituir o valor de x. Troca por 1. 1 mais 1, 2. 1 menos 3, menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, o valor de y aqui seria o menos 4. Legal, Pablo. Significa dizer que o menos 4 é o menor valor que essa função assume. Ou seja, do menos 4 para baixo, ó, do menos 4 para baixo, ninguém se relaciona. Não tem imagens, só do menos 4 para cima. Como que eu representaria? Se do menos 4 para cima todo mundo tem imagem, então o meu conjunto A ele é composto pelos elementos y pertencente ao real, tal que o y é maior ou igual ao menos 4. Então eu conseguiria. Ou seja, se eu quero limitar uma função para que ela seja injetora, quadrática, eu olho maior do que o x do vértice, menor do que o x do vértice. Se eu quero limitar para que ela seja sobrejetora, eu olho com a concavidade para cima, é todo mundo acima do y do vértice. Com a concavidade para baixo, é todo mundo abaixo do y do vértice. Então é essa a ideia que você precisa ter. Se você quer estudar para EA, para SpaceX, já se inscreve aqui porque por vezes eu vou soltar alguns vídeos destinados a você. E também eu tenho um curso dos assuntos que mais caem na prova da EA, dos 5 mais cobrados, onde tem um material bem legal. Que eu vou deixar aqui na descrição também para se você que vai fazer a prova da EA quiser se preparar com os 5 assuntos que mais caem em matemática e física. Tamo junto e até a próxima.